Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje estarei ensinando como configurar um tronco, né? Então, a gente vai estar ensinando como configurar ali a rota de saída, a parte em que vai ter a conexão ali, o gateway, né? A parte de chamadas saintes aí. Então, primeiro eu vou explicar o conceito desse gateway, né? O que é o gateway, o que é o tronco. Então, vamos pensar que aqui a gente tem os telefones IP e aqui a gente tem o switch. Porém, como que a gente vai se comunicar com o outro celular, né, com a rede? Então, para isso, a gente tem que cadastrar o fornecedor, né, o tronco. Então, o tronco é essa interconexão entre a nuvem, né, então entre a rede e o switch. Então, aqui está a conexão do gateway, tá bom? Então, sabendo o conceito, né, sabendo para que ele serve, né, para conexão, a gente vai falar agora, né, de como configurar aqui no nosso sistema. Então, como que a gente vai fazer as configurações? Então, primeiro passo, né, seria aqui na dashboard inicial, que é a primeira página, a gente procurar a parte de terminação. Aí a gente vem, clica em troncos, a gente vai inserir um novo tronco. E aqui a gente vai ter as informações de cadastro, né? Então a gente vai dar um nome no nosso tronco. A gente tem a opção do host dinâmico, né? Então o que seria a opção do host dinâmico? Ao contrário daquela imagem ali que eu mostrei, né? O host dinâmico, em vez da gente enviar a conexão para o servidor de saída, o servidor de saída vai encaminhar para a gente a conexão. Então, a partir do momento que a gente habilitar a opção do host dinâmico, a gente vai ter que definir um usuário e uma senha. Para isso, né, o, o, o host dinâmico tem que colocar ali as informações, né, de registro, para enviar o registro para a gente, para ele registrar no nosso sistema para a gente conseguir fazer as ligações por ele, tá? Então, quando você habilita a opção de host dinâmico, você tem que definir um usuário e uma senha para registro, tá bom? Tem alguns fornecedores no mercado que trabalham com a opção do host dinâmico. Se não for a opção de host dinâmico, a gente tem aí a opção, né, de só enviar e cadastrar no endereço. Para isso a gente vai colocar o endereço aqui, o endereço IP ou o domínio do fornecedor. E aqui a gente tem algumas funções. A gente tem a função dos corta-dígitos e do insere-dígitos, né? O corta-dígitos, então, seria a função aí para a gente conseguir cortar os números que a gente não quer enviar para o cliente, né? Para tratar, que a gente não quer enviar para o fornecedor. Então, vamos dizer aí que o seu fornecedor ele pede para enviar chamadas para ele no padrão N9, né? O que seria o padrão N9? Somente o número ali, sem o DDD, sem nada. Então, se ele pedisse no padrão N9, a gente colocaria um corta 4, porque aí a gente enviaria somente o número. Se o fornecedor ele vai pedir aí no formato E164, né? É o formato padrão, então a gente não precisa fazer nenhuma alteração. E se o fornecedor pedir aí no formato de enviar somente o DDD e o número, a gente insere aqui o corta 2, que aí a gente manda sem o 55, né? A gente manda só o DDD e o número. Já na opção de insere dígitos é ao contrário, né? São os dígitos que a gente vai inserir para mandar. Para que serve essa função, né? Vamos pensar que tem alguns clientes, alguns fornecedores que trabalham com o sistema de tech prefix, que seria ali a questão de enviar na conexão, na chamada, a gente enviar alguns números antes para que o sistema reconheça que a ligação está vindo desse determinado cliente, para ir executar a ligação. Então, para isso que serve insere dígitos. Então, vamos dizer que você contrate de um fornecedor e o fornecedor te passa que você precisa conectar ali via tech prefix. Então, você insere o endereço de IP dele e o tech prefix. Se ele te falar que precisa enviar no padrão N9 ou no padrão, né, DDD mais número, basta você cortar 4 ou cortar 2
E se você for para mandar no padrão E164, você não corta nada, que aí é o padrão do sistema, mandar 55, DDD e o número. Se a opção de conexão do fornecedor for usuário e senha, basta a gente autenticar o usuário e senha, darmos um nome, né, colocarmos o nome do usuário e a senha para realizar a conexão, né? Então realizar o registro. Também temos as opções de codec, né? O que seriam os codecs? Seria ali a linguagem, né? O tratamento em que o sistema vai receber, né? Receptar a ação e enviar a ação, né? O supressor dele ali. Então, quando a gente fala de utilizar a configuração padrão de codecs, ele vai ofertar todos os codecs disponíveis, né? Porém, se a gente pode desativar essa opção e tirar os codecs que a gente não quer que seja utilizado, né? Então, por padrão tem o G729, o ALAW e o ALAW, né? E temos também o GSM para conexão. Então, vamos manter ele no padrão. E também a gente consegue definir uma tarifa, né? Então, para todas as ligações, a gente consegue definir qual vai ser o preço da ligação. A gente pode colocar 10 centavos a ligação para o Brasil fixo. Eu posso colocar 15 centavos para o Brasil móvel. E para internacionais eu coloco 25 centavos. Então, eu consigo cadastrar essas informações. E também o fracionamento, né? Então, o fracionamento ele tem algumas medidas aí que precisam ser seguidas, determinadas aí pelo seu fornecedor, tá bom? Então, precisa ser validado com o fornecedor qual é o tipo de fracionamento utilizado de cobrança. Depois de ter colocado todas essas informações, basta clicarmos em inserir. Pronto, o tronco foi cadastrado. Porém, para a gente conseguir utilizar esse tronco, a gente tem que editar o plano de descagem. Para isso, a gente vem até plano de descagem. A gente pode inserir um novo plano ou editar as rotas, né, as regras de roteamento que já é existente por padrão. Então, vamos fazer isso. Basta a gente clicar sobre editar a regra de roteamento. O tronco que a gente acabou de cadastrar, a gente vai inserir clicando em selecionar todos. E aqui a gente insere, né? A gente pode ter algumas opções de inserir tronco, remover tronco, alterar em prioridade. Vamos inserir um tronco. Aqui a gente vai escolher o tronco que a gente deseja. No caso, eu vou escolher o tronco da Soft. E aí a gente tem as prioridades. Então, vamos dizer que para a mesma região, você tenha mais de um tronco registrado. Então, ali o Brasil fixo, né? Então, para chamadas fixas, você tem mais de um tronco. E aí você quer cadastrar as duas. Tem como? Sim, basta você editar aqui no plano de descagem e definir as duas. Porém, a gente tem que se atentar à prioridade, né? Então, ele vai sempre disparar por ordem de prioridade. Ah, Maurício, se eu tiver dois troncos com a prioridade 1, né, que é a primeira prioridade, o que vai acontecer? O sistema vai escolher de forma aleatória para qual tronco que ele vai enviar primeiro, tá bom? Então, você pode colocar prioridade aí que seja por preço, ou por melhor conexão, por melhor afetividade. Porém, você pode deixar também todos com a prioridade 1, que o sistema vai escolher ali na hora para qual tronco ele vai mandar, tá bom? Depois basta a gente clicar em inserir. Ele já vai inserir com as prioridades, tá? Se você quiser editar também o tronco e a região que está sendo utilizada ou a prioridade, você pode editar aqui e depois clicar em salvar, tá bom? Após isso, podemos vir aqui nos ramais, clicando em pessoas, lista de ramais. A gente pode editar o ramal e definir o plano de descagem no ramal, na opção de plano de descagem. Após isso, vamos salvar e pronto, seu tronco já está funcionando completamente. Lembrando que no cenário de campanhas você pode utilizar também o mesmo plano de descagem. Basta você vir, selecionar a campanha e na hora de configurar a descagem, você define o plano de descagem que deseja. Após, basta explorar até a parte de baixo e inserir essa nova campanha também ou salvar as alterações da campanha. Espero ter ajudado. Espero que você tenha entendido como que funciona cada parte da saída das ligações. Te espero no próximo vídeo. Até mais.